Hoje vamos continuar falando sobre a Guerra Fria. No meu vídeo anterior, eu falei sobre a Guerra Fria, parte 1. Veja as características da Guerra Fria. Guerra Fria, conflito ideológico e político de 45 até 1990, 91, em que as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, travaram um conflito, não direto, mas conflitos localizados, guerra de propaganda e etc. Então, Guerra Fria, guerra de nervos. Eu sou o professor José da Costa, este é o canal História em um Instante. Compartilhe o vídeo, porque você vai ajudar o canal a crescer. E se inscreva porque o canal está crescendo aos poucos. A sua inscrição é muito importante. Faça também um comentário, porque o seu comentário é importante. E o like, né? Não esqueça do like. A Guerra Fria, continuando o vídeo, teve algumas marcas, algumas características. Eu não vou repetir aqui o que eu falei no vídeo passado, vou tentar deixar aqui no card, introdução à Guerra Fria. Vou continuar aqui neste vídeo algumas marcas, características da Guerra Fria. Um período muito longo, Guerra Fria, praticamente 50 anos. Muita coisa para dizer. Outra marca da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia ocorreu entre 1950 e 1953. A Coreia, a Península da Coreia, se você for ver no mapa, ela foi dominada pelo Japão a partir de 1910 até final da Segunda Guerra Mundial. Ela foi dominada pelos japoneses. Sabiam disso? Sabiam não, né? Sabendo agora. Décadas de dominação. Chegando em 45, Segunda Guerra Mundial, o Japão perde a guerra juntamente com a Itália, a Alemanha. Veja meu vídeo sobre Segunda Guerra Mundial, imperdível, playlist História Geral. Perdida a guerra, o Japão, a Coreia, a Península da Coreia, foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, como até hoje está, né? Coreia do Norte, com influência socialista da União Soviética, e a parte sul com influência capitalista, Estados Unidos da América, ONU, etc. Quando chegou em 1950, a parte norte, Coreia do Norte, com o apoio da China, ela invadiu a parte sul. Então houve um grande conflito. Até hoje temos a divisão Coreia do Norte e Sul, é o chamado Paralelo 38. Então a Guerra da Coreia foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria. A princípio, os norte-coreanos avançaram, depois foram rechaçados, com a ajuda dos Estados Unidos, a parte sul rechaçou. Depois houve uma contra-ofensiva, o conflito ficou equilibrado de ambos os lados. Depois viram que não havia futuro neste conflito, né? Então houve uma trégua, um armistício. Não houve um tratado de paz. Até hoje, Coreia do Norte e Coreia do Sul, elas estão em tese, em teoria, em guerra. Mas temos aí um armistício, uma trégua. Ela foi assinada em 1953. Então, Guerra da Coreia foi uma das marcas da Guerra Fria. Outra marca da Guerra Fria foi o macartismo. Estados Unidos, 1950 a 1954, por aí. Caça às bruxas. O que aconteceu foi basicamente o seguinte. Na Guerra Fria, tanto na parte capitalista, quanto na parte chamada socialista, entre aspas, o que eu chamo socialismo entre aspas, porque não houve de fato um socialismo democrático na União Soviética, o que foi um stalinismo. Em todo caso, tanto na parte gerida pela União Soviética, socialista, como na parte capitalista, houve perseguições. Então, os dois sistemas socioeconômicos, cada um queria impor o seu poder, o seu domínio, a sua ideologia. Então, se houve perseguição no stalinismo, houve perseguição também na parte capitalista, Estados Unidos da América. Um senador chamado Joseph McCarthy, ele começou uma verdadeira caça às bruxas. Tem um cachorrinho
latindo aí do vizinho, mas aqui não é Rede Globo, né? Em casa é assim mesmo. Então houve uma verdadeira caça às bruxas, professores, intelectuais, vários, artistas, enfim, funcionários públicos, houve perseguição dessas pessoas nos Estados Unidos. Qualquer um suspeito de ser simpático ao sistema soviético era caçado. Era chamado macartismo, era o chamado medo comunista, que até hoje é usado por alguns políticos, medo comunista, só aquela política do medo para impressionar os sem noção, perigo de comunismo nenhum. Atualmente, por exemplo, no Brasil, por exemplo, na ditadura militar, houve esse argumento também do medo comunista. Na verdade, eu vou fazer um vídeo sobre ditadura militar, futuramente. Medo do comunismo. Comunismo zero no Brasil. Ameaça zero. Mas sempre foi o argumento de alguns. Então, macartismo, medo comunista. Então, em nome desse medo comunista, perseguiu, matou, prendeu, expulsou, injustamente pessoas foram presas. Até o Charles Chaplin foi alvo da perseguição na época nos Estados Unidos. Até que o próprio Congresso norte-americano entendeu que o McCarthy ele estava exagerando nas suas perseguições. Era apenas uma maneira dele se promover. Então eis aí o macartismo que ocorreu nos Estados Unidos, a caça às bruxas, aqueles indivíduos que estavam suspeitos de simpatizar com a União Soviética, e muitos foram presos de maneira injusta, sumariamente presos, sem um julgamento legal, etc. Então o macartismo foi outra marca da Guerra Fria. Corrida espacial. Na corrida espacial temos aí a União Soviética, ela saindo na frente, satélites Sputnik 1, Sputnik 2, em 1957, lançamento de uma cadela Laika ao espaço, 1961, Yuri Gagarin foi ao espaço, primeiro ser humano a ir para o espaço sideral, teria dito, a Terra é azul, até que em 1969 os norte-americanos chegam, como nós sabemos, pelo Apollo 11, no solo lunar. E por fim, para encerrar o vídeo de hoje, depois vamos fazer outro vídeo sobre a Guerra Fria, parte 3. Temos o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos nesse contexto. A Rosa Parks. Eu não vou falar aqui do Luther King, porque eu tenho 2 vídeos no canal sobre o Martin Luther King. Vou tentar deixar na tela final. Em todo caso, veja a minha playlist sobre personagens históricos vários, tem lá Martin Luther King, 2 vídeos. Em todo caso, nesse contexto, temos a guerra dos direitos civis, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Década de 50, 60, foi muito intensa, Estados Unidos, Europa, rebeldia, guerra do Vietnã, luta pelos direitos civis, movimento hippie, movimento feminista, etc. Então, foi um século, uma década, principalmente na década de 60, 50, 60, muito, digamos assim, efervescente. Nesse contexto, temos a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, direito ao voto. Que o negro não tinha direito ao voto nos Estados Unidos, havia uma segregação nos Estados Unidos na época, década de 50, 60, já havia muito tempo. Até bancos de praças, negro não podia sentar, banheiros públicos para negros, para brancos, separados, escolas, brancos e negros. Isso o país da democracia, imagine, agora na década de 50 e 60. Até que um dia Rosa Parks, uma costureira que vinha do seu trabalho, cansada, não cedeu o lugar a um homem branco no ônibus. Foi presa, fichada, condenada a pagar multa. Isso foi o pontapé inicial para que o Martin Luther King lutasse pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Fez um boicote
Em 56, a Suprema Corte norte-americana proibiu a discriminação nos ônibus, Estados Unidos, no Alabama, e com a luta do Martin Luther King, Marcha sobre Washington, Eu Tenho um Sonho, em 64 para 65, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou ilegal a segregação racial, a discriminação racial nos Estados Unidos, e o negro passou a ter direito de voto nesse contexto aí de Guerra Fria. Próximo vídeo, irei fazer Guerra Fria parte 3. Tem muita coisa ainda de Guerra Fria para vocês verem. Professor José da Costa, canal História em um Instante. História em um Instante. Um abraço e até o próximo vídeo.